Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite e venha te dar vitória em nome de Jesus. Desde já, você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando pela sua vida, casa, família. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que no final desse vídeo estaremos levantando o clamor pela sua vida. Deus é o Deus do sobrenatural e vai te dar vitória em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Desde pequeno eu ouvia minha mãe dizer que eu era separado por Deus. As profecias se repetiam desde que eu era apenas um menino sentado nos cultos de domingo. Esse aí vai ser grande no ministério, diziam os irmãos mais antigos. Cresci com aquela promessa queimando no peito, como se um selo celestial já estivesse sobre minha testa. Me chamavam de escolhido, e eu acreditei. Meu pai era um homem simples, caminhoneiro, e minha mãe uma mulher de oração. Desde cedo fui ensinado a jejuar, a orar de madrugada e a buscar os dons espirituais. Enquanto outros meninos brincavam, na rua, eu estava no monte com minha mãe e os irmãos de oração, clamando por uma unção sobrenatural. Foi numa dessas vigílias que aconteceu a primeira manifestação. Eu tinha 17 anos. Enquanto orávamos, comecei a falar em línguas estranhas, um som que nem eu compreendia, mas que arrancou aplausos dos irmãos. "É o batismo com o Espírito Santo", gritaram. Naquele dia, a igreja inteira caiu em festa. Naquela noite, eu dormi convencido. Deus havia me escolhido. A partir dali, minha reputação começou a crescer rapidamente. Eu era chamado para orar nas casas, fazer revelações e aconselhar pessoas. Aos 20 anos, já me chamavam de profeta Isaac. Os convites para pregar em outras igrejas não paravam. Os pastores disputavam minha presença em suas vigílias. A cada culto, as pessoas me cercavam pedindo oração. Com o tempo, comecei a desenvolver o dom das revelações pessoais. Eu dizia nomes de parentes, detalhes da vida financeira e até pecados escondidos das pessoas. Todos ficavam impactados, mas o que eu não percebia era que dentro de mim nascia algo perigoso, o orgulho. Comecei a acreditar que eu tinha algo que ninguém mais tinha. Não era mais o Espírito que falava através de mim. Era a minha vaidade que gritava. E quanto mais o povo me exaltava, mais eu me alimentava daquela glória. Foi então que surgiram os anjos de luz nas minhas madrugadas de oração. Em sonhos, eu via seres reluzentes que me entregavam supostas novas revelações para a igreja. Eles me diziam que eu era um escolhido de uma nova geração profética, um enviado direto para preparar o povo. Mas eu ignorava um detalhe: o cheiro de enxofre que sempre ficava no quarto após essas visitas. As pessoas traziam ofertas para o meu ministério. Comecei a receber grandes valores, comprando carros novos, roupas caras, relógios de luxo. "É a recompensa do servo fiel", eu dizia, enquanto minha esposa Ruth me olhava preocupada, mas calada. Meu nome já era conhecido em várias cidades. Começaram a surgir discípulos fanáticos como Priscila, uma jovem que me seguia em todos os cultos e dizia que eu era a boca de Deus na terra. Ela fazia vídeos das minhas ministrações e viralizava nas redes sociais, aumentando ainda mais meu status. Pastores antigos, como o pastor João, tentaram me aconselhar. Ele dizia com firmeza: "Isaac, tome cuidado com o orgulho. Nem tudo que reluz é ouro. Discirna os espíritos." Mas eu o enfrentei no púlpito, chamando-o de pastor tradicional sem visão espiritual. Ministrei cultos lotados, teatros, ginásios e até shows gospel me convidavam.
Eu já orava em línguas, em cima de palcos, com milhares de pessoas aplaudindo e depositando envelopes com dinheiro aos meus pés. Mas foi exatamente nesse auge que pequenos sinais começaram a me cercar. À noite, vultos passavam pelo quarto. Sussurros macabros me acordavam dizendo: "Você é nosso." Pesadelos com gritos de almas queimando me tiravam o sono. Ainda assim, eu dizia para mim mesmo: é guerra espiritual porque sou muito ungido. Meu casamento começou a ruir. Ruth chorava escondida, dizendo que eu não era mais o mesmo. Eu a chamava de fraca na fé. Não toque no ungido do Senhor. Eu gritava sempre que ela tentava conversar. E então, no meio de toda essa cegueira espiritual, surgiu André, um jovem que frequentava meus cultos e que, em certo dia, manifestou um espírito no meio da pregação. Quando me aproximei para expulsar, o demônio olhou nos meus olhos e sussurrou: "Profeta, não, servo do meu Senhor, nós é que te damos poder." Por um breve segundo, meu coração gelou, mas logo disfarcei diante da multidão e continuei o culto como se nada tivesse acontecido. O povo aplaudiu. Eu sorri, mas dentro de mim algo começou a rachar. E foi assim que o caminho para minha queda começou a ser pavimentado. Eu estava prestes a ser confrontado com o inferno, que secretamente já me aguardava de braços abertos. Depois daquele culto com André, algo dentro de mim começou a se agitar. Eu tentava fingir que tudo estava normal, mas não conseguia apagar da mente aquelas palavras sussurradas pelo espírito que o possuía. Servo do meu Senhor. Essas palavras ecoavam como um martelo dentro do meu peito. Eu, que sempre me considerei o homem mais ungido daquela geração, agora tinha dentro de mim uma semente de dúvida que me corroía em silêncio. Mesmo assim, o ministério continuava crescendo. Priscila, minha seguidora mais fiel, estava cada vez mais obcecada. Ela dizia que o Espírito de Deus a usava para sonhar com os grandes projetos que Deus tinha para mim. Em um de seus sonhos, ela viu um auditório com milhares de pessoas aos meus pés, me adorando como um verdadeiro homem de Deus dos últimos dias. Eu sorri ao ouvir isso, mas dentro do meu coração já não havia a mesma certeza de antes. As ofertas só aumentavam. Pessoas de todas as partes vinham me entregar alianças de ouro, relógios caros, carros de luxo, e diziam que estavam plantando sementes na vida do profeta. E eu recebia tudo, justificando que o trabalhador é digno do seu salário. As contas bancárias cresciam a um nível que eu nunca imaginei. Eu já tinha mansões, empregados, segurança particular e carros importados na garagem. Mas à noite, as visitas espirituais se tornavam mais intensas. O anjo de luz vinha quase todas as madrugadas. Seus olhos eram como brasas brilhantes, sua voz doce e envolvente. Ele me dizia que eu estava sendo preparado para um nível de autoridade nunca antes visto na terra. Você governará nações espirituais, Isaac. Grandes mistérios serão revelados somente a ti. Porém, o cheiro de enxofre continuava impregnando o quarto sempre após essas visitas. Minha esposa, Ruth, já não conseguia mais esconder seu medo. Ela orava baixinho ao meu lado, chorava de madrugada e chegou a me dizer em lágrimas: Isaac, eu sinto que não é Deus que tem te visitado. Eu sinto algo pesado dentro desta casa. Eu a repreendi severamente. Mulher de pouca fé, você quer tocar no ungido? Cuidado, Ruth, não questione o chamado de Deus na minha vida.
Ela se calava e ia chorar sozinha no quarto de hóspedes. O pastor João, meu antigo mentor, continuava tentando me chamar para conversas reservadas. Um dia, ele veio até minha casa. Sentamos na varanda da minha mansão e ele, com olhos marejados, disse: Isaac, você se perdeu. Isso não é mais o Evangelho. Você não prega mais Cristo, você prega você mesmo. O orgulho está te cegando. Naquele dia, minha reação foi ainda mais cruel. Levantei-me da cadeira, bati a mão na mesa e disse: Pastor João, o senhor é um invejoso. Deus te deixou no passado, mas a mim ele elevou. Eu sou o novo tempo de Deus. Não se levante contra o escolhido. Ele apenas abaixou a cabeça e saiu, com um olhar de tristeza profunda. Aquela foi a última vez que conversamos. Mesmo com todos os alertas, multidões continuavam vindo aos meus cultos. Eu promovia campanhas com 7 dias de revelação, 10 madrugadas proféticas e propósitos financeiros de fé. As pessoas vinham desesperadas por respostas e eu, cada vez mais vaidoso, dizia aquilo que elas queriam ouvir. Eu já não precisava mais estudar a palavra. As revelações simplesmente surgiam na minha mente. Ou melhor, eram sopradas nos meus ouvidos espirituais por aquela entidade que eu chamava de anjo. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma dessas madrugadas, enquanto eu orava em línguas, no meu escritório, o ambiente mudou. As paredes começaram a suar água escura, a temperatura caiu drasticamente e eu ouvi um riso grave e profundo vindo de todos os cantos. Naquele instante o anjo apareceu, mas agora sua forma já não era tão luminosa. Sua pele parecia queimadura viva, seus olhos eram 2 buracos negros e suas asas estavam podres e corroídas. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse com uma voz que me atravessou a alma: Agora você está pronto, Isaac, pronto para conhecer aquele a quem tem servido esse tempo todo. Eu caí de joelhos, paralisado pelo medo. Minha boca tremia e não conseguia emitir nenhuma palavra. Aquele ser estendeu a mão, tocou minha testa e tudo escureceu subitamente. Foi ali que eu comecei a ser arrastado para um abismo espiritual. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a encarar o próprio inferno que secretamente financiava meu ministério. Quando recobrei a consciência, me vi em um lugar completamente estranho. O chão era como brasas vivas, um vermelho incandescente que soltava fumaça. O ar era pesado, sufocante. Ao redor, criaturas deformadas se arrastavam, gritando de dor. Os gritos eram tantos que pareciam perfurar meus ouvidos. Pela primeira vez, eu entendi o peso real da palavra tormento. Meus pés estavam descalços sobre aquele solo ardente. Mas o que me assustava não era a dor física, e sim a dimensão daquele lugar. Era como um vale sem fim, onde milhares, talvez milhões, estavam ali sendo atormentados. Eles gritavam, clamavam, pediam socorro, mas eram ignorados. De repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Virei-me e vi o anjo de luz, agora completamente desfigurado. Ele não escondia mais sua verdadeira face. Seus dentes eram como lâminas, sua pele negra e brilhante exalava podridão. Ele ria com escárnio. Bem-vindo, Isaac. Esta é a verdadeira sala do seu ministério. Tentei clamar a Deus, tentei orar, mas não conseguia. Meus lábios tremiam e nenhum som saía. Era como se toda a minha autoridade espiritual tivesse sido arrancada. O demônio me conduziu por aquele abismo. E então, uma cena ainda mais perturbadora se apresentou diante dos meus olhos. Vi púlpitos, altares, templos enormes, mas todos
cercados por correntes de fogo. Sobre os altares estavam figuras conhecidas, pastores, profetas, apóstolos, muitos que eu conhecia pessoalmente. Homens e mulheres que, assim como eu, um dia se intitulavam Ungidos do Senhor. Vi o pastor Geraldo, o apóstolo Marcelo, a missionária Sílvia, todos gritavam em desespero, sendo devorados por vermes que nunca morriam. Seus olhos suplicavam, mas suas bocas só soltavam gemidos de dor. O anjo riu novamente e explicou: esses são os que, assim como você, usaram o nome de Deus para alimentar seus próprios egos, falaram em línguas falsas, profetizaram mentiras, enriqueceram com o desespero alheio e agora pagam o preço. Meu coração parecia ser esmagado dentro do peito. Eu gritava por misericórdia, mas apenas o eco da minha própria voz respondia. Então, fui levado a uma câmara mais profunda, onde uma criatura maior me aguardava. Seus olhos eram como chamas vivas, sua presença esmagadora. Ele não precisava se apresentar. Eu sabia quem era: o próprio diabo. Ele sorriu friamente e disse: Isaac, você sempre foi meu. Desde o dia em que desejou ser exaltado, eu sussurrei em seus sonhos, alimentei seu orgulho, e você bebeu do meu cálice sem questionar. Seus dons, falsos, suas profecias, inspiradas por mim, e o povo, como eles amam ser enganados. Meu corpo inteiro tremia. Eu, que pregava para multidões, agora era só um homem nu, frágil e desesperado diante do Senhor das Trevas. O diabo continuou: sabe qual o maior prazer do inferno? Não é destruir os mundanos, Isaac, é usar os que pensam que estão servindo a Deus. Quanto maior o engano, maior a multidão que arrastamos conosco. Comecei a ver rostos no meio das chamas, rostos de membros da minha igreja, discípulos, seguidores de minhas falsas profecias. Eles gritavam meu nome: Isaac, você nos conduziu até aqui. O peso da culpa me esmagava. Eu queria morrer, mas ali não havia morte, apenas sofrimento eterno. Nesse momento, ouvi um sussurro fraco, distante, mas diferente de tudo que eu tinha ouvido naquele lugar. Uma oração. Era Ruth. Minha esposa estava orando por mim naquele exato instante no mundo dos vivos. Sua voz atravessava as barreiras do inferno como uma flecha de luz. Senhor, salva meu marido enquanto há tempo. Tenha misericórdia da alma dele. A luz daquela oração cortou as trevas e fez o próprio diabo recuar por um instante. O inferno inteiro pareceu estremecer. As correntes que me seguravam começaram a se romper. O grito do diabo ecoou com fúria. Ele ainda é meu! Não pode escapar! Mas naquele momento, uma mão invisível me puxou com força para fora daquele abismo. Quando abri os olhos, estava novamente no meu quarto. O suor escorria pelo meu rosto, minhas roupas estavam encharcadas. Eu respirava ofegante, como se tivesse acabado de sair de um incêndio. As imagens daquele inferno ainda estavam gravadas na minha mente, queimando como brasas vivas. Eu mal conseguia acreditar que ainda estava vivo. Ruth entrou correndo no quarto, assustada com meus gritos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela se ajoelhou ao meu lado e, com a voz trêmula, perguntou: Isaac, o que aconteceu? Eu não consegui falar. Apenas a abracei com força, sentindo o peso do meu orgulho desmoronar sobre mim. Pela primeira vez em anos, eu me sentia nu diante de Deus, despido de toda a vaidade, de toda a falsa unção que me cegava. Naquela madrugada, chorei como nunca havia chorado. Ruth também chorava comigo. Entre soluços, consegui balbuciar: Eu vi o inferno, Ruth. Eu vi
onde eu iria parar. Ela me segurava forte, como quem segura alguém que quase se afogou. E ali, no meio do pranto, começamos a orar juntos. Pela primeira vez em anos, minha oração não tinha línguas estranhas, não tinha gritos de poder, não tinha revelações inventadas. Era só um clamor simples, sincero e desesperado por misericórdia. Nos dias que se seguiram, o peso da culpa me esmagava. Cada pregação falsa que eu havia feito, cada oferta manipulada, cada mentira profética, tudo vinha à minha mente como um filme macabro. As faces das pessoas que confiaram em mim me assombravam. Mesmo assim, o diabo não desistiu de mim. Começaram ataques espirituais em casa. Portas batiam sozinhas, vultos surgiam à noite e vozes sussurravam em meus ouvidos. Você não vai escapar. Nós investimos demais em você. Numa dessas madrugadas, acordei com o quarto tomado por uma fumaça escura. No meio da fumaça estava o mesmo demônio que antes se apresentava como anjo de luz. Agora sua aparência era ainda mais monstruosa. Ele avançou sobre mim e disse: Você ousa me trair, Isaac? Eu te dei poder, riqueza, fama, e agora quer fugir? Você não pertence mais ao Altíssimo. Minha garganta travou. Eu sentia que seria sufocado. Mas naquele instante, Ruth entrou no quarto com a Bíblia aberta, começou a orar e a clamar com autoridade verdadeira. Não a autoridade de palco que eu exibia, mas a autoridade de quem está debaixo da graça de Deus. Ao ouvir a palavra sendo lida, o demônio gritou de ódio e recuou. A fumaça começou a sumir. Foi a primeira vitória real na batalha pela minha alma. A partir daquele dia, eu comecei a entender a gravidade de tudo. Comecei a buscar o pastor João, aquele que eu havia humilhado para pedir perdão. Ele me recebeu com lágrimas nos olhos e apenas disse: O verdadeiro arrependimento já é o início do milagre, Isaac. Ainda há tempo, mas o preço da minha queda foi alto. Minha igreja começou a ruir, discipulados inteiros se desfizeram. Priscila, minha seguidora fanática, se rebelou. Ela não aceitou minha confissão e me acusou de estar sendo atacado por demônios do engano, por abandonar o chamado. Muitos dos meus antigos seguidores disseram que eu havia enlouquecido. Alguns líderes que antes me bajulavam, agora me desprezavam. Eu deixei de ser o profeta das multidões e passei a ser chamado de traidor, herege, fraco na fé. Perdi dinheiro, perdi status, perdi a fama, mas aos poucos fui recuperando minha alma. O medo do inferno que vi era o que me impulsionava a me agarrar desesperadamente na misericórdia de Deus. Passei noites inteiras de joelhos, jejuando e lendo a palavra como nunca antes. Não para pregar, não para impressionar, mas apenas para tentar salvar o pouco que restava de mim. O inferno. Porém, ainda não havia desistido. A guerra espiritual estava longe de terminar. Eu estava apenas no início da verdadeira batalha pela minha libertação. As noites se tornaram campos de batalha. Eu mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, os rostos daqueles que eu havia enganado no púlpito me assombravam. Eu ouvia seus gritos, seus clamores de desespero, como se o inferno quisesse me lembrar a todo instante do sangue espiritual que havia em minhas mãos. Ruth permanecia firme ao meu lado, como uma verdadeira sentinela de oração. Ela passou a dormir de joelhos ao lado da cama, clamando por mim em lágrimas. Eu via o rosto dela inchado de tanto chorar, mas mesmo exausta, sua fé não enfraquecia. Isaac, Deus ainda está lutando por você.
Ela dizia: o diabo quer sua alma, mas Jesus pagou um preço alto demais para te entregar assim. Mas o inferno não iria recuar facilmente. Os ataques começaram a atingir também a casa. As lâmpadas estouravam durante a madrugada. Objetos voavam sozinhos. As portas se abriam e fechavam violentamente. Era como se toda a casa estivesse possuída. Em uma madrugada, acordei com uma pressão insuportável sobre meu peito. Eu não conseguia respirar. Meus braços e pernas estavam paralisados. Na penumbra do quarto, vi várias figuras deformadas cercando a cama, sussurrando: você é nosso, sempre foi nosso, o Altíssimo já te rejeitou. Meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu queria gritar, clamar, mas nenhum som saía da minha boca. Só o olhar desesperado de Ruth me dava forças. Mesmo vendo o sobrenatural acontecendo ao nosso redor, ela continuava orando em voz alta. Satanás, solta a vida do meu marido. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Aquelas criaturas urravam com ódio. Os sussurros viravam gritos agudos. Algumas vozes diziam que iam levar a nossa filha, que nem havia nascido ainda, pois Ruth estava grávida de poucos meses. O ataque espiritual agora queria atingir não só a mim, mas a minha descendência. Foi então que, em meio ao desespero, decidi buscar ajuda fora do orgulho. Liguei para o pastor João no meio da madrugada. Eu não sabia o que dizer. Apenas chorei no telefone. Ele apenas respondeu: estou indo, meu filho. Em poucos minutos, ele chegou com 3 irmãos de oração. Todos homens simples, mas cheios da autoridade que vem do quebrantamento verdadeiro. Quando entraram na casa, o ambiente inteiro pareceu estremecer. Aqui é território de Jesus Cristo, disse um deles com voz firme. As manifestações começaram imediatamente. As luzes piscavam, móveis se arrastavam, vozes demoníacas ecoavam pelas paredes. Ele nos pertence, ele vendeu a alma por glória, ele é nosso profeta. Durante horas, oramos e jejuamos. Os irmãos ungiram cada canto da casa com óleo. Os demônios gritavam, xingavam, expunham minhas obras ocultas diante de todos. Quantas vezes mentiu em meu nome, Isaac? Quantas vidas enganou? Quantas ofertas roubou, dizendo ser para o reino? Diga agora. Minhas pernas falharam. Eu desabei. No chão, tremendo, chorando convulsivamente. A vergonha era insuportável. O pastor João então se ajoelhou ao meu lado e falou com autoridade, mas com lágrimas nos olhos. Confessa, Isaac, expulsa o orgulho de dentro de ti. Só assim o inimigo perderá o domínio. Em meio a soluços, confessei em voz alta, diante deles e diante de Deus. Eu pequei, enganei o povo, busquei glória para mim. Aceitei ofertas sujas, usei dons falsos. Perdoa-me, Senhor, salva minha alma, eu não quero o inferno. Foi como um terremoto espiritual. As vozes malignas gritaram alto, urrando como animais sendo arrastados. Aos poucos, o ar foi ficando mais leve, a pressão sumindo, as trevas recuando. O pastor João, com as mãos levantadas, declarou em voz firme: a dívida foi cancelada pelo sangue do Cordeiro. Satanás, larga a vida deste homem. Naquele instante, senti um peso sobrenatural ser arrancado de dentro do meu peito. Chorei, como uma criança nos braços da minha esposa. Pela primeira vez em muito tempo, senti a verdadeira presença de Deus preenchendo aquele lugar. Mas eu sabia que a batalha ainda não tinha terminado. A libertação havia começado, mas os frutos do que eu plantei ainda precisavam ser colhidos. Nos dias que se seguiram à minha libertação, comecei a enfrentar as consequências do meu
Próprio engano. Era como se Deus tivesse arrancado as vendas dos meus olhos e agora me obrigasse a encarar tudo que eu havia construído, ou melhor, destruído, com minhas próprias mãos. As notícias começaram a se espalhar. Em questão de dias, os escândalos tomaram conta das redes sociais. Vídeos antigos das minhas pregações falsas viralizaram. Pessoas que um dia me aplaudiram, agora me expunham publicamente, dizendo que haviam sido enganadas, que perderam fortunas com as ofertas proféticas que eu pedia. Priscila, minha antiga seguidora cega, foi uma das primeiras a se levantar. Contra mim. Ela fez vídeos nas redes sociais dizendo que eu havia me desviado, que estava sendo possuído por espíritos de confusão e que o diabo havia me enganado para me calar. Seus seguidores começaram a persegui-la ainda mais, defendendo-a como verdadeira herdeira do manto profético que eu havia abandonado. Outros líderes gospel que antes disputavam meu púlpito agora se afastavam. Alguns negavam qualquer ligação comigo. Eu me tornei um leproso espiritual dentro do meio religioso que tanto me exaltava. Minhas contas bancárias foram bloqueadas. Muitos processos judiciais surgiram por causa das ofertas milionárias que eu havia manipulado. Pessoas exigiam o dinheiro de volta. Me vi envolvido em dívidas impagáveis. Meus carros de luxo foram tomados. Minha mansão foi leiloada. Perdi tudo. Mas estranhamente, no meio daquele deserto, senti algo que nunca havia sentido antes. Paz. Paz verdadeira. Paz de quem, mesmo na vergonha pública, sabia que havia sido alcançado pela misericórdia divina. Comecei a frequentar um pequeno grupo de oração, liderado pelo pastor João, em uma igreja simples e sem luxo, bem diferente das catedrais que eu frequentava. Ali, sentado num banco de madeira, ouvindo a palavra pura e simples, minhas lágrimas escorriam constantemente. As mensagens não falavam mais de prosperidade, nem de autoridade profética, mas de cruz, arrependimento e santidade. Palavras que eu mesmo já havia abandonado em nome do show espiritual. Com o tempo, algumas pessoas que também haviam sido enganadas começaram a me procurar. Muitos estavam feridos, alguns revoltados, outros com ódio de mim. Mas eu não tentava mais justificar nada. Eu apenas pedia perdão. Me perdoe. Eu fui um instrumento do engano. Hoje eu sei disso. Era o que eu dizia com a cabeça baixa enquanto minhas lágrimas caíam. Houve aqueles que, ao me ouvirem, também começaram a buscar libertação. O testemunho da minha queda serviu como alerta para outros que estavam indo pelo mesmo caminho, mas nem todos aceitaram. A maioria dos que amavam as falsas profecias preferiram seguir outros profetas, ainda mais escandalosos, que surgiram depois de mim. O mercado do engano continuava florescendo. Eu via os mesmos métodos sendo repetidos por novos nomes. O diabo, enquanto perdia a minha alma, ganhava outras que amavam o aplauso, a fama e o dinheiro fácil. Mas agora eu entendia algo profundo. O diabo não trabalha só com o pecado explícito. Ele adora vestir o pecado com a roupagem da religião, porque assim engana milhares dentro da própria igreja. Numa das minhas orações perguntei a Deus: por que o Senhor permitiu que eu fosse tão longe na mentira? E o Espírito sussurrou no meu coração: porque seu orgulho não permitiria ouvir antes. Te quebrei para te salvar. Foi nesse dia que finalmente entendi que o maior milagre de todos não foi eu ter sido um profeta conhecido. O maior milagre foi Deus não ter desistido de mim no meio do inferno.
Mas a luta ainda não havia terminado. O diabo, mesmo derrotado, tentaria uma última vez me arrastar de volta. Por um tempo, as coisas pareciam começar a se estabilizar. Eu já não tinha bens, mas pela primeira vez em muitos anos, tinha paz no coração. A comunhão com Deus começou a se tornar real, profunda, íntima. O orgulho que me guiava foi esmagado, e no lugar dele brotou uma humildade dolorosa, mas libertadora. Mas o inferno não se dá por vencido com facilidade. Numa madrugada, acordei com uma presença pesada no quarto. Não havia barulho, mas o ar estava denso, quase sólido. Senti aquela opressão familiar, como no início da minha queda. Ao abrir os olhos, vi novamente o anjo, agora em sua forma demoníaca completa. Suas asas corrompidas se arrastavam pelo chão e seus olhos brilhavam em vermelho vivo. Ele falou com ódio contido. Você conseguiu escapar uma vez, mas não pense que terminou, Isaac. O ministério do orgulho nunca morre. Eu posso te dar tudo de novo, muito mais do que antes. Meu corpo gelou. Mesmo liberto, meu coração ainda carregava cicatrizes daquela vaidade. A oferta foi tentadora. Ele sabia exatamente onde tocar. Se você voltar, darei templos ainda maiores, seguidores aos milhões, riqueza que você jamais sonhou. Seus inimigos se calarão. Basta que aceite. O púlpito ainda te espera. Ouvindo aquelas palavras, por um breve instante, senti a sedução daquele velho espírito. Por segundos, uma chama de ambição tentou reacender dentro de mim. Mas então, ouvi o choro baixinho de Ruth no outro cômodo, orando. Ouvi o barulho suave das páginas da Bíblia sendo folheadas pelo pastor João, que morava temporariamente conosco para nos ajudar na guerra espiritual. Lembrei do inferno, lembrei dos gritos, lembrei do preço que quase paguei. E naquele instante rompi em lágrimas e gritei em alta voz: eu rejeito, eu não pertenço mais a ti. O demônio rugiu como um animal ferido. As paredes tremeram, luzes piscaram. O chão pareceu vibrar debaixo de mim, mas continuei clamando: Jesus me libertou, o sangue do Cordeiro me lavou. Ruth entrou correndo, ajoelhou-se ao meu lado e juntos começamos a orar com fervor. As palavras saíam com força, não com o falso fogo que eu pregava antes, mas com o quebrantamento genuíno que brota do arrependimento verdadeiro. O demônio, agora enfurecido, tentou me lançar contra a parede, mas sua força já não tinha mais domínio. O pastor João entrou na sala segurando a Bíblia aberta e declarou em alta voz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A criatura gritou com um ódio indescritível: vocês perderam tudo, mas eu ganharei outros no seu lugar. E, num último urro, foi expulso da casa. A atmosfera mudou imediatamente. A paz sobrenatural voltou a invadir o ambiente. Naquele dia, entendi o maior segredo que o inferno esconde. O diabo não teme quem fala em línguas, nem quem profetiza, nem quem se exibe no altar. Ele teme o arrependimento sincero. Ele teme a humildade verdadeira. Ele teme quando alguém se prostra diante do Cordeiro e confessa seus pecados com o coração quebrantado. Daquele dia em diante, eu sabia que a batalha continuaria. Mas agora eu já não lutava mais com as armas do orgulho. Lutava com as armas da fé verdadeira. Com o passar dos meses, minha casa finalmente voltou a ser um lar de paz. As manifestações demoníacas cessaram. As noites voltaram a ser tranquilas, mas dentro de mim ainda havia o peso do chamado que eu havia pervertido por tanto tempo.
Agora, porém, não era mais um chamado de fama, poder ou status. Era um chamado para testemunhar o que o orgulho pode fazer com um homem, mesmo dentro da igreja. Ruth, com sua barriga já avançada, me acompanhava nas reuniões simples de oração. O bebê estava saudável. Era como se Deus estivesse nos mostrando que, apesar do caos que vivemos, Ele ainda nos dava a chance de recomeçar como família. O pastor João, sempre paciente, foi o instrumento de Deus para me conduzir nesse novo caminho. Isaac, ele me dizia: o maior ministério que você terá agora não será em cima de um palco, mas em testemunhar para quem está no mesmo caminho que você trilhou. Seu inferno servirá para alertar outros antes que sejam destruídos. Aos poucos, convites começaram a surgir. Não para pregar em grandes eventos, mas para dar testemunho em pequenas igrejas, em retiros, em grupos que buscavam santidade. No início, eu tremia ao subir para falar. Não havia aplausos, não havia fogos, não havia ofertas milionárias, mas havia choro, havia quebrantamento, havia libertação verdadeira. Muitos jovens pastores vinham até mim em segredo, confessando que também estavam sendo seduzidos pelo mesmo espírito de vaidade. Eu os ouvia, os aconselhava e os alertava com a autoridade de quem quase perdeu a alma por causa do próprio orgulho. Em um desses encontros, um jovem líder chamado Samuel se aproximou de mim após meu testemunho, com os olhos cheios de lágrimas. Pastor Isaac, eu ia pelo mesmo caminho. Suas palavras hoje me libertaram. Eu estava prestes a vender a minha alma em nome de um ministério grandioso. Hoje eu entendi o abismo que me aguardava. Ouvir aquilo me fazia chorar ainda mais. Cada pessoa que escapava era uma pequena vitória contra o inferno que um dia quase me tragou. Mas nem todos aceitavam a mensagem. Muitos dos que um dia me seguiram continuavam zombando, dizendo que eu tinha perdido a unção, que eu havia sido tomado por espírito de pobreza e religiosidade. Priscila, que agora se auto-intitulava profetisa do novo tempo, multiplicava seus seguidores nas redes sociais com cultos repletos de gritos, revelações inventadas e promessas de riquezas. Eu via que o mercado do engano continuava a crescer, mas minha luta já não era contra eles. Minha luta era para que, pelo menos, alguns pudessem abrir os olhos antes de ser tarde demais. Meu maior medo era que milhares continuavam caminhando cegamente rumo ao mesmo inferno que eu quase habitei eternamente. Porém, no fundo do meu coração, algo novo brotava. A certeza de que Deus ainda estava no controle e que, mesmo que eu fosse apenas uma pequena voz no meio de tantos falsos altares, essa voz ainda ecoaria no coração dos que quisessem ouvir. Numa das últimas madrugadas de oração, ajoelhado ao lado de Ruth e do pastor João, senti uma presença tão forte que comecei a chorar novamente. Mas dessa vez, não era o choro de medo, era gratidão. Senhor, eu orei. Não me deixe nunca mais ser grande. Me mantenha pequeno, me mantenha dependente de Ti, porque grande eu quase morri. Naquele momento, o Espírito Santo falou em meu coração com uma paz indescritível. Agora, enfim, você me pertence. Eu sabia que dali em diante começava uma nova história. Com o passar dos meses, o testemunho foi ganhando força, não porque eu buscasse, mas porque o próprio Espírito levava minha história até onde ela precisava chegar. Eu não tinha mais redes sociais, não tinha marketing, não tinha mídia. Apenas levava minha Bíblia surrada e minha cicatriz aberta para quem quisesse ouvir.
As igrejas humildes começaram a me chamar. Pequenas comunidades onde o povo se reunia em salões simples, sem holofotes nem câmeras, mas onde eu via a presença genuína de Deus. Cada vez que eu contava minha história, sentia o peso e a vergonha das minhas antigas pregações voltarem. Era como reviver o próprio inferno a cada testemunho. Mas Deus usava essa dor como arma para libertar outros. Em uma dessas viagens, recebi um convite inusitado. Uma conferência em uma cidade distante, organizada por um grupo de pastores sérios que lutavam contra o avanço dos falsos profetas. Aceitei o convite com temor e oração. Quando cheguei ao local, uma surpresa. Muitos dos líderes e jovens pastores presentes eram exatamente o tipo de pessoas que, anos atrás, me aplaudiam em grandes eventos. Eles agora estavam sedentos por ouvir a verdade. Naquela noite, quando comecei a falar, senti o peso do céu pairando sobre aquele lugar. Não havia música agitada, não havia gritos de multidão, só um silêncio profundo enquanto eu expunha minha própria vergonha e o abismo de orgulho que quase consumiu minha alma. Contei detalhadamente sobre as visitas demoníacas, as profecias falsas, o dinheiro sujo, o pacto disfarçado de ministério. Contei sobre o inferno que vi, sobre os gritos, as correntes, os púlpitos rodeados por fogo e vermes. Muitos começaram a chorar em silêncio. Jovens líderes que estavam seduzidos pelo mesmo caminho que um dia trilhei, agora se quebrantavam ali mesmo. No meio do salão, um jovem pastor se levantou e gritou em prantos: Senhor, me livra antes que seja tarde demais. O ambiente foi tomado por um choro coletivo. Não era manipulação emocional como eu fazia antes. Era o Espírito quebrando corações. Naquela noite, dezenas se renderam de verdade. Líderes devolveram ofertas que haviam manipulado. Pastores confessaram pecados escondidos. Foi um culto sem espetáculo, mas onde o verdadeiro poder de Deus operou de maneira avassaladora. Quando voltei para casa naquela madrugada, orei longamente no quarto, já de joelhos, com Ruth e minha filhinha recém-nascida nos braços. Obrigado, Senhor, por ter me quebrado antes que fosse tarde demais. No meio da oração, senti novamente aquela presença mansa do Espírito Santo, que me acompanhava desde o dia da minha libertação. Não havia mais vozes demoníacas, não havia mais pesadelos, apenas a doce certeza de que mesmo depois de tanto horror, Deus ainda tinha um propósito com a minha vida. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi em perfeita paz. Mas eu sabia que meu testemunho ainda precisaria alcançar muitos outros. Havia milhares lá fora, caminhando rumo ao mesmo abismo, iludidos pela mesma vaidade que quase me matou. E eu estava pronto para alertá-los, porque agora, finalmente, eu era de fato um servo de Cristo, e não mais um ator no palco da religião. Hoje, enquanto gravo este testemunho, não há mais púlpitos luxuosos, não há palcos iluminados, não há multidões gritando meu nome, não há ofertas, não há fama, não há status. Existe apenas a verdade nua da minha alma e o sangue de Cristo que me lavou da lama que eu mesmo me atirei. Sei que muitos que me ouvirão ainda irão me criticar. Alguns vão zombar, outros vão me acusar. Haverá quem diga que enlouqueci, que perdi a unção, que abandonei o chamado profético. Mas eu preciso deixar algo muito claro. Eu não perdi a unção. Eu fui finalmente liberto do engano. Hoje, compreendo o quanto o orgulho espiritual é uma armadilha maligna dentro da própria igreja.
Como o diabo adora usar a vaidade, o dinheiro e os dons para enlaçar homens e mulheres que pensam estar servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a si mesmos. Eu não me tornei ateu, nem abandonei a fé. Pelo contrário, agora é que finalmente conheci o verdadeiro Cristo. Aquele que não divide sua glória com ninguém. Aquele que não se impressiona com multidões, mas sonda o coração quebrantado e contrito. Minha filha, fruto desse deserto, cresce agora em um lar de verdade. Ruth continua ao meu lado, firme, sendo para mim o maior exemplo de fé que já conheci. Ela nunca buscou fama, nunca subiu ao altar, nunca desejou títulos, mas foi sua intercessão, suas lágrimas e suas madrugadas de joelhos que no final me arrancaram das mãos do inferno. Hoje, quando oro, minhas palavras são simples, sem performance. Senhor, mantém-me pequeno. Tenho visto nesses últimos anos quantos ainda seguem sendo enganados. Púlpitos cheios, igrejas lotadas, shows gospel repletos de luzes e promessas. Vi apóstolos e profetas viajarem o mundo, pregando o mesmo engano que quase me matou. Mas sei também que Deus tem separado um pequeno remanescente. Homens e mulheres que rejeitam o espetáculo e escolhem o caminho estreito. São poucos, mas são verdadeiros. Meu testemunho não é popular. Ele não agrada o sistema religioso, não gera aplausos, mas gera temor, gera reflexão, gera quebrantamento e, acima de tudo, gera salvação. Eu vi o inferno, eu ouvi os gritos, eu senti o desespero. E se hoje eu estou livre, não foi porque eu mereci, foi porque Cristo me alcançou quando eu já estava sendo arrastado para o abismo. E a única glória que posso dar hoje é esta. Toda honra, toda glória e todo poder pertencem somente ao Cordeiro de Deus. Se minha queda servir para que alguém desperte antes de ser tarde demais, então todo esse sofrimento terá valido a pena. E se você que me ouve agora sente o orgulho crescendo no seu ministério, se sente a vaidade espiritual tomando conta, saiba, o mesmo inferno que me aguardava também espera por você. Mas o mesmo Cristo que me resgatou ainda estende a mão. Só depende de você. Ele segurava um rolo de pergaminho em uma das mãos e parecia completamente concentrado, como se estivesse escrevendo algo que não podia esperar, sabe? E eu fiquei muito curiosa. Eu lembro que eu sentia uma curiosidade enorme, assim, e eu cheguei perto, eu me aproximei e eu perguntei: você é Paulo? Eu perguntei assim, mas um pouco hesitante, sabe? Como se aquilo fosse loucura, sabe? Ele sorriu assim, ele assentiu e voltou a escrever por um momento, como se estivesse terminando um pensamento importante. E quando parou, ele olhou para mim e disse: sim, mas você sabe, não importa quem eu sou, importa aquele que me alcançou. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foi por causa dele. E então eu me sentei ao lado dele e a única pergunta que eu fiz foi: Paulo, como você conseguiu? Como suportou tudo o que passou? Todas as prisões, rejeições, sofrimentos? De onde vinha a sua força? Ele inclinou a cabeça assim, como se estivesse refletindo sobre a minha pergunta, sabe? E ele respondeu: minha irmã, eu não conseguia, mas ele podia. A força não era minha. E é por isso que sempre digo: quando sou fraco, então sou forte. Aprendi que tudo que é humano em nós precisa morrer para que Cristo viva.
A minha força era olhar para a cruz e lembrar que ele deu tudo por mim. Como eu poderia não dar tudo por ele? E aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe, que eu não consigo explicar. E mais curioso assim, eu perguntei, mas e os momentos em que você se sentiu sozinho? Quando parecia que ninguém te entendia, que o peso era demais, o que você fazia? E ele sorriu assim, e ele disse, nesses momentos eu lembrava do que ele me disse no caminho para Damasco. Por que você me persegue? Aquela pergunta mudou tudo. Era como se ele dissesse, Paulo, você está lutando contra mim, mas eu escolhi você. Desde então eu sabia que nunca estava sozinho, porque ele me escolheu. Mesmo quando o mundo inteiro se voltasse contra mim, eu sabia que ele estava comigo. E isso basta, não é? E eu fiquei em silêncio, assim, refletindo sobre o que ele disse. E então eu perguntei uma última coisa. O que você diria à nossa geração? O que precisamos entender para seguir como você seguiu? E ele disse, ele se inclinou um pouquinho assim para frente, como se quisesse ter certeza de que eu ouviria bem, sabe? E disse, lembre-se disto, viver para Cristo nem sempre será confortável, mas sempre valerá a pena. Muitos querem um evangelho que não custa nada, mas o verdadeiro evangelho exige tudo. Abandone o que prende você ao mundo. Corra a corrida, não olhe para trás, e quando achar que não pode mais, lembre-se, ele é suficiente, sempre foi e sempre será. Aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Eu quero, antes de levantar um clamor pela sua vida, deixar uma palavra que se encontra no Salmo capítulo 37, versículo de número 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus me autoriza e manda te dizer, você jovem, criança, adolescente, homem e mulher que ouve e vai ver esta palavra, Deus irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus vai te levantar com grande poder e autoridade, e Satanás vai ser jogado por terra. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Digo para os meus amados e queridos irmãos, Deus tem promessa na minha e na tua vida, na sua casa, na sua família. O inimigo ele ronda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas eu digo para os irmãos, neste dia chamado hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o seu lar, entrega seu casamento, a sua história, que o Senhor Jesus Cristo irá fazer algo sobrenatural, lindo e belo sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando, e um milagre sobrenatural chegará na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje,
Te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de nós estarmos, meu Pai, na Tua presença, para Te adorar, glorificar e exaltar ao Teu nome. Senhor amado, vai visitando, meu Pai, a cada servo, a cada serva Tua, Deus Todo-Poderoso que está ouvindo e está crendo, meu Pai, no Teu milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está jogando toda a seta do adversário, todo o mal que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando destruir e acabar com o Teu povo, com a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso vai desfazendo, meu Pai, todo o mal nesta hora. O inimigo, meu Pai, ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda. Mas o Senhor tem guardado o Teu povo, a Tua igreja, de toda a seta do adversário. Pai Celeste, a cada casa, a cada família, a cada lar representada aqui nesta oração, a cada, meu Pai, pedido de oração, quero lhe entregar nas Tuas mãos. Vai visitando, meu Pai, nesta hora, repreendendo, meu Pai amado, toda a maldição hereditária, tudo aquilo, meu Pai, que tenta travar a vida financeira, as finanças, que tenta travar, meu Pai, as portas abertas, que o Senhor, meu Pai, tem aberto para o Teu povo, para a Tua igreja. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai tirando, meu Pai, todo o impedimento na vida do Teu povo, da Tua igreja. Eleva, meu Pai, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também a terra. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, amarra, meu Pai, o valente, não deixa, meu Pai, com o adversário de nossas almas venha destruir, acabar, meu Pai, com os nossos sonhos, nossos projetos, porque, meu Pai, eu creio e acredito nesta hora que o Senhor já está desfazendo, Deus Todo-Poderoso, toda a seta do adversário que tem se levantado, meu Pai, de todos os lados para tentar destruir e acabar com Teu povo. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo da verdade, toda a ferramenta preparada contra o Teu povo, a Tua igreja, não prosperará, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai visitando, tocando, ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, fazendo algo sobrenatural na vida daqueles, meu Pai, que precisam de um milagre, precisam, meu Pai amado, de uma porta aberta. Deus Todo-Poderoso, vai fechando, meu Pai, a boca do leão, vai fechando, meu Pai, a boca, meu Pai, dos inimigos, que tenta proferir, meu Pai, palavras de maldição, para os Teus filhos, meu Pai, não conseguir, meu Pai, a sua bênção, para os Teus filhos não conseguir, meu Pai amado, chegada, Deus Todo-Poderoso, nos seus objetivos. Mas eu creio, meu Pai, que nesta hora, através desta oração, meu Pai, desta súplica, o Senhor já está desfazendo todo o mal. Ô Espírito Santo, aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que estava acabado, o Senhor, meu Pai, vai reiniciar, e o Teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida daqueles que creem e acreditam na promessa. A promessa, meu Pai, vai se cumprir, a promessa, meu Pai, vai se realizar, e o inimigo, meu Pai, vai ser jogado por terra, o inimigo, meu Pai amado, vai ser repreendido nesta hora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ô Espírito Santo da verdade, o inimigo nesta hora já está, meu Pai amado, ô Espírito Santo, mais uma batalha perdida,
O inimigo nesta hora, ele está lá no inferno, fazendo um plano contra, meu Pai, o teu povo, a tua igreja. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é magnífico para cumprir todas as suas promessas na vida do teu povo, da tua igreja. Oh Espírito Santo, que nesta hora, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, vai desfazendo, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de adultério, todo espírito, meu Pai, de fornicação, todo espírito, meu Pai, de pecado, que tenta travar a vida do teu povo, da tua igreja, não deixando, meu Pai, teu povo prosperar, não deixando o teu povo, meu Pai, andar, não deixando, meu Pai, teu povo, o Espírito Santo, olhar, meu Pai, para o Altíssimo, que é o Senhor. Deus Todo-Poderoso vai destravando, vai tirando aquilo que precisa ser tirado e colocando aquilo que precisa ser colocado, que é o teu Espírito Santo, operando, meu Pai, em nossas vidas e operando, Senhor, quem impedirá o teu agir, o teu mover, de se manifestar, meu Pai, nas nossas vidas. Eu creio, meu Pai, e acredito na tua promessa, que o poder desta oração, meu Pai, desta súplica, vai alcançar almas e vidas, pessoas serão, Senhor amado, renovadas, vidas serão transformadas, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio na tua promessa. Eu creio, meu Pai, que nesta hora, a cada pedido de oração, meu Pai, o Senhor estará alcançando, porque a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Ô Espírito Santo, que nesta hora eu creio, meu Pai, que a tua presença já está renovando o teu povo, a tua igreja. Deus, o triste, meu Pai, vai sair alegre. O desesperado vai sair daqui, meu Pai, com as esperanças renovadas. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo, a glória do Senhor irá se manifestar, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, a glória, meu Pai amado, que o Senhor quer manifestar na vida do teu povo, da tua igreja. Mas às vezes, em meio ao pecado, em meio à luxúria, em meio à prostituição, o Senhor não opera aonde está com a casa bagunçada. Mas eu creio que nesta hora o Senhor já está mudando o quadro, o Senhor já está mudando a história, o Senhor já está mudando aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Deus, nos faça, meu Pai, enxergar com visão de águia, para enxergarmos, meu Pai, o além, para enxergarmos, meu Pai amado, mais à frente, para enxergarmos, meu Pai, a nossa vitória. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, vai alcançando, meu Pai, nesta hora, os quatro cantos desse Brasil, a região, meu Pai, centro-oeste, a região sudeste, a região sul, a região, meu Pai, nordeste. Deus vai alcançando, meu Pai, nesta hora. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo, a cada um, meu Pai, do Rio Grande do Sul, a cada um, meu Pai, da Bahia, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, a cada um, meu Pai, do Rio de Janeiro, a cada um, meu Pai, de Tocantins, do Amapá, do Macapá, a cada um, meu Pai amado,
Deus Todo-Poderoso, de todos os estados do Ceará, de Fortaleza, Deus vai alcançando nesta hora, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre na vida do teu povo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, renova, meu Pai, as nossas esperanças, porque a minha esperança não está no dinheiro, não está na fama, não está, meu Pai amado, em status, não está, meu Pai amado, em coisas, Senhor amado, que não edificam, mas está, meu Pai, na tua presença, está, meu Pai, na tua glória, está, meu Pai amado, naquilo que o Senhor quer fazer, Senhor amado, nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, não deixa, meu Pai, que falsas esperanças venham tentar chegar para tentar lubridiar e enganar o teu povo, mas que nós viemos, Senhor amado, ter visão de águia e enxergar, meu Pai, o que é o certo, o que é o errado, e o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, visão espiritual, Deus Todo-Poderoso, para nós conseguirmos chegar, Senhor amado, a nossa vitória, para nós conseguirmos, meu Pai, herdar, meu Pai, a terra prometida. Deus Todo-Poderoso, nos dê, meu Pai amado, um dia, uma semana, aqueles que estão me ouvindo de tarde, de manhã ou à noite, Deus, que o Senhor venha dar um dia, que o Senhor venha dar uma tarde, que o Senhor venha dar uma noite abençoada para cada servo e serva tua. Nos livra, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes, toda obra feita de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo, feita, meu Pai, para tentar, Senhor amado, destruir e acabar com teus servos e servas tuas, que seja jogado por terra. Eu creio, meu Pai, que nesta hora o Senhor já está renovando e dando vitória, meu Pai, à tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu suplico, meu Pai, essas bênçãos, já crendo, meu Pai, na vitória da tua igreja, do teu povo, a cada pedido de oração. Ouve, meu Pai, a nossa súplica, ouve, meu Pai, o nosso clamor, ouve, meu Pai amado, aquilo que nós estamos pedindo neste dia chamado hoje. Vai abençoando, quebrando laço, quebrando correntes e dando vitória, meu Pai amado. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, essa oração no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar. Eu vou deixar Deus me usar aqui orando pela tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.